Então tá. Gente, na aula passada, a gente começou a construir o nosso processador que executa uma instrução por ciclo de clock, certo? Lucas, eu comento sobre o Red Dead Redemption depois da aula, pode ser? Então, o primeiro subsistema que a gente construiu foi o subsistema de busca de instruções. Lembra que o processador ele executava 3 subsistemas básicos? Busca de instrução, decodificação de instrução e execução de instrução. E ele executa como se fosse uma máquina de estados finitos, assim, ó. Vocês aprenderam MEFs em SD, não aprenderam? Se eu aprendi, eu não lembro. Não tô lembrado disso, não. MEF, máquinas de estados finitos. Vocês não aprenderam? Tá na ementa da disciplina. A MEF, ela descreve estados específicos de um sistema. Por exemplo, você pode estar no estado em que você busca uma instrução. A partir do momento que esse estado terminar, vai ter algum gatilho que vai levar ele para um novo estado, que é o estado em que ele decodifica a instrução. Quando isso terminar, acontece um gatilho e ele executa a instrução. Quando ele termina de executar a instrução, acontece um gatilho e ele volta a executar a busca de instruções. E fica fazendo isso ad eternum, para toda a eternidade, enquanto tiver energia elétrica. A gente construía MEFs em SD, para depois, a partir das MEFs, construir os circuitos sequenciais. Vocês não viram isso? Não tô lembrado, não. Eu também não, velho. É a última matéria que vocês veem, o último tópico que vocês veem em SD. Então, pode ser que o professor não tenha coberto. Nossa, começou flip-flop, minha mente meio que bugou. Começou flip-flop, tua mente bugou. Já tinha passado nas 2 primeiras provas, nem vi, cara. Então tá. Mas tranquila a ideia. Imagina assim, ó, o nosso sistema, MUX e flip-flop. Isso mesmo, Railson. São as antepenúltima, penúltima e a última matéria é máquinas de estados finitos. Só um minutinho pegar uma água ali. Então, mas a ideia de sistema vocês têm clara na cabeça? Sistema é uma coisa que faz alguma coisa que emula, imita, funciona, implementa alguma coisa. Por exemplo, você pode ter um sistema de refrigeração de ar. O sistema de refrigeração de ar o MUX é um inferno, Plínio. Até parece, cara. MUX é um negócio tão fácil. É um if em eletrônica. Tá, o sistema de refrigeração de ar, ele é um aparato que tem uma função específica. Ele recebe ar em temperatura ambiente, circula esse ar por algum líquido, por uma tubulação de um líquido, que em volta tem um líquido refrigerante e produz na saída um ar mais frio, com menos calor, certo? Então, isso é um sistema. Um sistema é uma coisa que tem uma entrada, executa algum processo e produz uma saída. Tranquilo? Agora, como é que a gente modela um sistema? Modelar é descrever esse sistema de um jeito que seja entendível, preciso, não ambíguo. Então, um jeito de modelar é através de equações matemáticas. Você pode pegar e criar uma equação matemática em que você associa uma variável a, por exemplo, a entrada de ar, o fluxo, a outra variável ao fluxo de entrada de ar, outra variável a capacidade de refrigeração do líquido de refrigeração, e assim por diante. Daí você correlaciona elas usando aritmética. E aí você acaba com uma equação algébrica que descreve aquele fenômeno, o que aquele sistema faz. Esse é um jeito. O outro jeito da gente modelar é através de grafos. Vocês viram grafos em sistemas digitais já? Em sistemas digitais, não, em estruturas de dados? Grafos, sim. Eu já. Ainda não, estou fazendo ED2 esse período, ainda não vimos grafos. O pessoal que viu o grafo viu com quem? Com o Bax ou com o Bruno? Ou com nenhum dos dois? Eu vi no Geeks for Geeks. Não, mas o pessoal que fez ED2... Com a Abdala. Comigo, foi a primeira vez que vocês Com a ouviram Abdala não, pô. Oh, desculpa, professor. Eu tô louco, cara. Biscobertini.
com o Albertinho. E ele explicou... O que você lembra de grafos? Conta pra gente. Se o microfone desmutou. Grafo é uma estrutura matemática representada por vértices e arestas, onde um vértice é uma entidade e uma aresta é uma relação entre duas entidades. Exato. E o que é isso que eu desenhei para você? Um fluxo, Isso aí é um gráfico direcionado, né? Isso é um um dígrafo. direcionado. É um dígrafo. É um grafo. Na verdade, grafo foi inventado pelo... É um ciclo, tem um ciclo aí também. É um grafo. Esse gráfico ele é cíclico. Mas o grafo foi inventado pelo... Euler, foi pelo Euler. Fala Euler, porque o cara era alemão. Chama Euler. O nome dele é Euler, mas a gente fala Euler, né? E ele inventou esse negócio para resolver um problema idiota de atravessar umas pontes. E aí, com base... Pontos de Königsberg, mais importante. Isso, as pontes de Königsberg. Eu já fui em Königsberg. Putz, meu sonho. Ah, com certeza, viu? De todos os lugares do mundo que você quer ir em uma das cidades mais sem graças que existe. Mas eu fui lá. Imagina, onde inventou a teoria dos gráficos, cara. Que Vai tenso. para Amsterdã, onde o Dijkstra morou. Muito mais legal. Aí é doido, né? Então, daí, o legal é que ele desenvolveu isso, essa teoria dos grafos, para modelar o problema das pontes de Königsberg. Ele chamou cada bolinha de uma região. E as arestas são as pontes. Ou seja, para que serve grafo? Serve para você abstrair a complexidade de um problema e se concentrar só no que é realmente importante as entidades e suas relações. Com base em grafos, surgiu toda uma nova área da matemática chamada topologia. E grafos é provavelmente a parte da matemática mais nova que vocês estudam. Isso em que ano, professor? Se eu não me engano, ele inventou em 700 e pouco. Foi depois de cálculo. Topologia só existe por causa dos gráficos? Não sabia, não, hein? Viu? O Abdala também é cultura inútil. Claro. Olha que outra parte interessante aí para vocês encherem o peito. De todos os cursos de graduação, os cursos de computação, são os cursos que estudam a parte mais moderna da matemática. Tudo bem que a matemática se desenvolveu muito nos últimos 200 anos, mas você não estuda isso na graduação. Você vai começar a ver isso na pós-graduação, se você cursa matemática. A computação é o único curso que estuda grafos, cara. É que nós é brabo, né? Não tem nem comparação. A verdade é que computação é um curso difícil pra caramba, cara. Sabe, você põe um aluno de medicina debaixo do braço, outro de direito debaixo do outro braço, e você ainda vai estudar mais que os dois juntos. Aí o povo vendo aqui é que nós formamos em 4 anos, tá vendo? Aí, é foda. Bom, então, grafos é uma ferramenta de modelagem, e a gente usa ele para criar máquinas de estados finitos. O Lucas está se cagando de rir por causa dos 4 anos. Ô, Lucas, sabia que eu me formei em 3 anos e meio, cara? Ah, não, para. Você não conta como E foi seu maior arrependimento? padrão. Foi o meu maior arrependimento na vida. Tá vendo aí, ó? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tinha me formado em 7. É a meta, né? 7. Não sabe por quê, cara? Porque a faculdade é a melhor época da tua vida. Mas vamos lá, galera, que nós temos bastante coisa para ver hoje. Então, na realidade, a gente está descrevendo aqui, ó. Acontece um processo, você tem uma entrada e uma saída. Essas entradas são eventos que fazem você mudar de um estado para o outro. Você pode pensar em cada bolinha dessas como um sistema digital. E fios estão ligando elas. Só que esses fios, eles só trafegam energia quando acontece alguma coisa. Beleza? E essa coisa que vai acontecer vai ficar clara quando a gente começar a construir os circuitos. Então, na aula passada, a gente começou a construir esse subsistema de busca de instruções. Então, para vocês lembrarem, da aula passada eu vou fazer em preto, tá? A gente tem aqui, ó, um bloquinho que a gente estudou na aula passada, que é a memória. A memória ela tem uma entrada de endereço e uma saída de dados. Se é memória, eu preciso de um clock para poder escrever nela. E daí eu tenho um sinal que fala que eu quero ler, outro sinal que fala que eu quero escrever.
essa saída de dados aqui, ó, tem 32 bits. E essa entrada de dados também tem 32 bits. Isso aqui é uma entrada, isso aqui é uma saída. Daí a gente usou um registrador de 32 bits, que a gente deu um nome muito especial de Program Counter. E a gente ligou, ele é um registrador, então tem clock. E aí o sinal de clock, ele tem que estar ligado num clock master aqui, ó, CLK, clock. Daí, a saída desse registrador, a gente vai ligar na entrada de endereço. Então, esse registrador tem o endereço da instrução que eu quero executar. E a saída daqui é a instrução. Certo? Daí, como é que eu calculo o próximo endereço? Eu ligo essa entrada do registrador num somador, pego o endereço atual e pego o número 4. E esse é o subsistema de busca. A gente construiu ele no Logsim na aula passada, e toda vez que eu dava um pulso de clock, ele pegava a próxima palavra na memória, lembram? Professor, eu lembro que Sim. na aula passada esse somador estava recebendo 1 ao invés de 4. Isso muda alguma coisa? Você lembra corretamente. Isso é uma limitação do Logsim. O Logsim, ele me obriga a ter uma memória de, no máximo, 24 bits de endereços. Ele não permite 32. Não, ele não permite. E aí, outro problema que a gente tem é que a gente vai querer editar essa memória para colocar no nosso programa. E essa memória, ela indexa, cada endereço de memória aponta para 8 bits. Uma instrução tem 32. Então, a gente pegou e construiu isso aqui para ter 32 bits. Aí, esse somador vai ter que ser de 24 também, porque se o endereço que eu tenho é de 24, o somador vai ter que ser de 24. E como eu estou endereçando de 4 em 4, eu pus 1 aqui. Então, cada endereço aponta para 4 bytes. Assim, eu multipliquei por 4 o tanto de memória que eu tenho. Em vez de ter 24 bits de endereço, eu passei a ter 28. Você entendeu? Não. Professor, eu acho que ele está falando daquele que teve que ligar, né, alguma entrada embaixo, você lembra? Para funcionar o Esse aqui sistema? foi aqui, ó. A gente está lendo a memória. Então, a gente vai ligar isso aqui para 1. Isso aqui é o VCC. Mesma coisa que 1 lógico, certo? Tipo, o que eu tava lembrando acho que era não sei, eu acho que era no somador que você tinha colocado para ele somar 0001. Isso, por causa que aqui, essa memória, toda a memória endereça de byte em byte, de 8 em 8 bits. No Logsim, para facilitar a nossa vida, quando a gente for colocar os programas para dentro, eu não fiz isso. Eu associei o endereço não a 8 bits, eu associei o endereço a 32 bits. Deixa eu te mostrar isso. Professor, eu seria muito arrogante para pedir você para fazer esse circuito de novo aí. Não, nem um pouco. Ó. Vamos construir de novo. A gente tem a Valeu. memória RAM. Ó. Vocês estão vendo o Logsim, então? Sim. Sim. Vou diminuir ele um pouco, porque nós não precisamos desenhar um circuito tão gigantesco. Então, aqui está a memória. Tá vendo? Ó, tem o endereço, o dado, o sinal de clock, o load, o load, e aí tem que selecionar essa memória. Isso aqui é uma memória só de leitura, mas ela podia ser de leitura escrita, assim. E ela vai ter 2 D, esse D é de entrada e esse D é de saída. Vamos usar aquela memória só de leitura, porque a gente não precisa escrever na memória ainda, a gente não vai fazer save word hoje. Então, beleza. A próxima coisa que eu preciso é um registrador. Então, eu pego o registrador aqui. E o próximo circuito que eu preciso é um somador. Então, eu vou pegar um somador aqui. Beleza? Aí, ó, a gente vai vir aqui em conexões, vai pegar o clock, colocar ele. Vamos ligar o clock já nos lugares que a gente tem que ligar. Todos os circuitos que são de memória precisam do clock para escrever, certo? Daí tá aqui a nossa memória. Agora a gente pode editar essa memória. O que eu selecionei ela e aqui tem os dados dela. Tá vendo aqui, ó, largura dos bits de endereço. Atualmente está com 8 bits. Eu quero colocar 32. Eu não posso, ele só me deixa colocar até 24, tá vendo?
Então é como se cada endereço na memória fossem 3 bytes ao invés de 1. Não, o endereço na memória vai ser assim, ó, 000000 em hexa. Aqui, ó. Uhum. Deixa eu pôr aqui uma saída. Eu vou colocar 24 bits aqui, ó. Vamos colocar isso para o sul. Só vou fazer essa ligação aqui, ó. Vou ligar a saída do registrador PC no endereço de memória. Daí eu vou ligar aqui, ó. O registrador ele tá para 8 bits, ele tem que ser 24. Vou colocar 24 nele. Aí tá vendo que são 4, 8, 8, 16, 24 bits? Sim, e isso configura 3 bytes, né? Cada byte sendo 8 bits. Esse vai ter 3 bytes agora. Então, cada 3 bytes eu produzo aqui de saída, deixa eu colocar aqui, ó, 8 bits, tá vendo? Mas eu não quero fazer isso. Eu quero mudar esse cara aqui para ele ter 32 bits associados ao endereço. Porque daí, quando eu editar a minha memória, eu quero colocar uma instrução na memória, por exemplo. A gente vai ter que fazer isso hoje. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Vocês não estão vendo aí o conteúdo da memória editado, né? Não. Não. Eu tenho que compartilhar a tela inteira para vocês verem. Professor, ali na RAM você editou a largura de bits do endereço ou bits de dados? Os dois. Eu coloquei o máximo de bits de endereço que eu podia e em vez dos bits de dados serem 8 bits, como é toda a RAM, eu coloquei 32. Porque o máximo de endereço é 24, né? E o máximo de Então, dados é o 32. endereço de 24 bits me acessa uma célula de 32. Uma largura de 24, acessa uma memória de 32. É assim, ó. Deixa eu desenhar isso para vocês. Você tem a memória. A memória tradicional, ela pode ser vista como um array, certo? Certo. A largura da memória tradicional, isso aqui é 8 bits. Esse aqui também vai ser 8 bits. 8 bits. E aí você tem um índice que aponta para isso aqui, não tem? Esse índice é um número de 32, tipo assim, ó, 0x, ó, 4800000C. Entendeu? Entendi. É assim que é no MIPS. O que a gente fez? A gente pegou e mudou esses 8 bits aqui, ó, para 32. E esse endereço aqui, em vez de ser 32 bits, a gente mudou para 24. Então o endereço agora vai ser assim, ó, 480000. Por que a gente fez isso? Por causa que é uma limitação do LogSim. O LogSim não deixa eu criar uma memória de 4 GB. E o subsistema de busca, eu dou um endereço para ele me traz 4 bytes sempre, porque ele traz uma instrução inteira. Então, na realidade, você tem 4 memórias. Você tem aqui a memória 1, a memória 2, a memória 3 e a memória 4. E daí, o primeiro byte da instrução vai estar aqui, o segundo byte vai estar aqui, o terceiro byte vai estar aqui, o quarto byte vai estar aqui. Então, eu consigo acessar esses 4 caras ao mesmo tempo. Isso aqui é a minha instrução. Essa vai vir para cá. Não, desculpa. Fazer. Essa vai vir para cá. Essa vai vir para cá. Essa vai vir para cá. E essa vai vir para cá. É assim que eu consigo acessar 4 bytes de memória num ciclo de clock só, com um pulso de clock só. Só que implementar isso não é tão difícil. O difícil é eu colocar o programa depois para dentro da memória. Porque como é que eu vou colocar o programa para dentro da memória? Eu vou ter que colocar um byte nesse banco, outro byte no outro banco, outro byte no outro banco, outro byte no outro banco. E aqui eu simplesmente clico em editar conteúdos e digito, ó, 20010043. Isso aqui é uma instrução, por exemplo. Professor, mas no computador, de forma real, acontece com
4 memórias. Desse jeito. Sabe quando você olha um pente de memória, que você vê que tem vários CIs naquele pente? Aham. Vocês já viram isso, não já? Sim. Cada CI daquele é o que a gente chama de banco de memória. Tem 64 megabytes cada um, ou 256 megabytes, dependendo da tua memória. E aí, a cada CI daquele, ele não é sequencial. Então, você pode acessar cada CI daquele individualmente. Então, você não necessariamente salva as coisas sequencial na memória. Porque se você salvasse sequencial, se os 4 bytes da instrução tivessem no mesmo CI, eu ia precisar de 4 pulsos de clock para ler eles. Cada pulso de clock me deixa ler uma célula de memória só. Professor, então, Então meio você. que resumindo, na hora que você busca no disco para RAM, ele busca uma parte em cada memória, em cada um desses endereços de memória. Sim, Doido. louco, não é? Na realidade, você não lê nada sequencial na memória, é tudo uma zona. O nome aí, Random Access Memory, é ótimo, porque o negócio é tão caótico que é quase randômico mesmo. Né? E tipo assim, a gente nunca sabe para onde vai, em qual parte que ele tá ali. Na verdade, tu sabe, mas é complicado para burro. Então, eu facilitei a nossa vida aqui. O que eu fiz? Eu tive que manter o endereço de 24 bits porque o Logicine não me deixava mais. Mas em vez de colocar 4 memórias, eu pus uma só e fiz ela ser grandona, de 32 bits. Por isso que tinha um mais um aqui. Porque se cada endereço tem uma palavra inteira de 32 bits, a próxima palavra vai estar no próximo célula de memória. Entenderam agora? Acho que sim. Acho que sim. Calma, a gente chega lá. Então, o que está faltando aqui? Não está faltando nada. Esse aqui é o subsistema de busca sem considerar o BQ, o J e o JAL. Agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Então, a gente tem esse subsistema de busca, ele busca e a instrução vai estar aqui, ó. Certo? Agora, eu quero... A instrução que vai ser cuspida aqui é um número. Como que eu faço para executar traduzir esse número para uma instrução? Como é que eu faço para o processador reconhecer essa sequência de zeros e uns como uma instrução? Ele sabe que é uma instrução, mas não sabe qual instrução. Ele tem que decodificar ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse... Vou fazer de outra cor, tá? Vou fazer de verde isso. Vou pegar essa instrução aqui, ó. Estou puxando os 32 bits dela. E eu vou pegar e subdividir esses 32 bits. Eu vou puxar os bits 31 a 26 e o 6 a 0. O que é esse negócio de puxar bit? É isso aqui, ó. Tá vendo esse distribuidor? Isso aqui é um componente muito legal do Logicine. Deixa eu dar um zoom out aqui. Vou pegar esse cara, levar ele aqui para baixo. Agora a gente dá um zoom in para poder ficar lá embaixo. O que eu vou fazer com ele, ó, falar que ele tem 32 bits de entrada e 32 bits de saída. Beleza? Então agora aqui eu vou ligar uma entrada. Só que essa entrada vai ter 32 bits também. Tá mais um zoom aqui. E a gente pode olhar. Então, observe o seguinte. Se eu pego a ferramenta dedo e clico nessa linha, essa linha tem 32 bits de saída, tá vendo? Só que... tem 32 bits. Só que se eu pegar as bolinhas, ó... Opa, Ctrl Z. Ctrl C, Ctrl V. Ligar a bolinha e trazer ela mais para cá. Olha o drop. Pegar a bolinha e trazer. Que ótimo. Eu vou fazer assim. Porque a preguiça é mãe de todas as virtudes, certo? Eu vou ligar elas. Aqui, tudo bem.
A gente continua ligando. Tá, eu tô com uma preguiça gigantesca de fazer isso aqui. Mas só que só isso aqui já vai ser suficiente. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho meus 32 bits que estão nessa entrada. E aí eu separo esses 32 bits em bits individuais. Tá vendo que cada linha tem um bit só? Então, se eu mudar o bit 0 da instrução para 1, aquele bit acende. Se eu mudar o bit 3 para 1, esse bit acende. Entenderam? Ele separa a entrada byte a byte, basicamente. Separa a entrada, a palavra bit a bit. Isso, bit a bit. Aí eu posso pegar um cara desses aqui e fazer o seguinte, ó. Eu quero que ele tenha 6 bits. E eu vou ligar ele aqui, ó. E se eu pegar uma saída aqui, vou ligar ele aqui, ó. Só que essa saída tem que ser 6 bits, certo? Então, eu peguei os 6 bits. Então, aqui, ó, é tudo individual, junto eles em 6. Então, aqui eu tenho, ó, 32. Aqui estão todos individuais. Aqui está individual, né? E aqui vão estar os 6. Então, aqui eu peguei o bit 31, 30, 29, 28, 27, 26. E são esses bits aqui. Então, se eu puser aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Sai ali, tá vendo? Entenderam? É só fiação. Entendi. É isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei os bits 31 a 26, peguei do 6 ao 0. E eu vou jogar esses bits aqui num subsistema que eu vou chamar de controle. O controle executa a decodificação da instrução. Beleza? Como assim ele executa a decodificação da instrução? Que bits que me informam se o... Deixa eu pegar aqui e abrir o... Abrir recente, droga. Recente. Recente, The Witcher 3. Esse jogo aqui, Árida, Backyard Awakening, foi escrito por uns brasileiros, bem legal. Tava olhando. Aqui, ó. Observe o seguinte, a gente tem a instrução vai sempre estar num desses 3 formatos. Isso até caiu na prova, lembram? Sim. Então, quais bits das palavras de 32 bits me dizem qual é a instrução? O opcode, com certeza, certo? São 6 bits mais significativos. E se a instrução for do tipo R, o function, os 6 bits menos significativos, vão me dizer qual é a operação. Concordam? Por isso que você pega do 31 ao 26 e do 6 ao 0. Exato. São só esses bits que vão me falar qual é a instrução. Os outros bits da instrução são os operandos. Uhum. Então, eu alimento eles. Cadê o troço? Tá aqui. Eu alimento esses bits nesse subsistema e esse subsistema vai decodificar para mim. Ele vai falar, ah, isso é um add. Ah, isso é um load word. Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar a instrução, essa aqui, ó. Add $S2, $S0 e $S1. Beleza? Como é que a gente codifica ela? Vocês lembram? Isso caiu na prova até. Pega o opcode do add, verifica a função dele. Primeira coisa que a gente faz é dar uns nomes aos bois, né? Isso aqui, eu sei que ela é do tipo R. Se ela é do tipo R, a operação add vai ser, isso aqui vai ser o opcode e o function, certo? Esse aqui é o primeiro operando, esse aqui é o segundo operando, e esse aqui é o destino. Não é isso? Daí, uma vez que eu dei nome aos bois, eu posso codificar ela. Eu vou vir aqui na tabela e vou ver qual que é o opcode do add. O opcode do add é 0, tudo 0, 6 zeros. E o function dele é 1 seguido de 5 zeros. Então, eu vou colocar o opcode aqui primeiro. Lembra como é que era o formato? Era opcode, 6 bits. RS, 5 bits. RT, 5 bits. RD, 5 bits. Shunt,
Professor, esse shunt é o quê? Só um minutinho. E o shunt significa shift amount, Ellen. Foi a Ellen que perguntou, né? Isabela, desculpa. Significa shift amount. A gente tem duas instruções, essas aqui, ó. O SLL, cadê? Aqui, o SLL e o SRL, que é o shift lógico para a esquerda e shift lógico para a direita, que desloca os bits de uma palavra ou para a esquerda ou para a direita. Eu tentei usar essa função na TOEIC, só que eu não consegui. Serve para multiplicar por 2, por uma potência de 2 um número, ou por dividir por uma potência de 2 um número. Lembrei, você usou isso numa aula. A gente só coloca esse campo shunt, Isabela, a gente só usa nessas duas instruções. Entendi. Qualquer outra instrução, eles vão ser zerados, que é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Então, vamos codificar esse cara. Eu sei que o opcode é tudo zero. Então, vamos colocar tudo zero. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu sei que o próximo é o RS, que é o S0. Se eu olhar na tabela, o S0 é o 16, o S1 o 17, o S2 o 18. Então, eu venho aqui e sei que o RS tem que ser 5 bits. Então, eu vou escrever 16 em binário usando 5 bits. Vai ser 1, 0, 0, 0, 0. Tranquilo isso aqui, 16 em 5 bits? 2 elevado a 0, 2 elevado a primeira, segunda, terceira e a quarta. 2 elevado a 4 é 16, certo? Então tá aqui. Agora o segundo operando é o RT. O RT é o S1, vai ser o 17. 1, 0, 0, 0, 1. E o terceiro, o destino é o RD, que é o S2, que é o 18. Então vai ser 1, 0, 0, 1, 0. Aí o próximo campo é o shunt, que eu sei que é tudo 0, 2, 3, 4, 5. E o function, a gente olhou, era 1, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Daí eu venho aqui, ó, e separo de 4 em 4. Isso aqui vai dar o número 0, 2, 1, 1, 9, 0, 2, 0. Essa é a instrução. Certo? Então, quem que vai entrar aqui no controle, no caso dessa instrução? Vai entrar aqui no 31 ou 26, que é o opcode, vai entrar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quem que vai entrar no function? 1, 0, 0, 0, 0, 0. Com base nessa informação, nesses bits aí, eu tenho que descobrir que essa instrução é do tipo R e que ela é um ADD. Tranquilo? Tranquilo. Se isso aqui não fosse um ADD, fosse um sub, o que ia mudar? O que ia mudar era só o function. Ia ser 100010, certo? Então, se fosse um function, ia ser assim, ó. 0000, 0010, 0001, 0001, 0001, 1001, 0000, 00101 000. Seria isso, não é? 6 bits, você 100010. Não, eu errei aqui. 100. Vamos mudar aqui. 4. Então vai ser 100010. Seria isso. Então, qual seria a instrução? Seria 02119022. Olha que louco. Eu só mudei esse número X aqui, ó. Muda de AD para sub. Entenderam? Esse aqui no caso do sub, né? Mas esse número é a instrução. E ela vai entrar aqui. Agora, com base nesse número, eu tenho que descobrir se é um AD ou um sub. Então, o controle, ele tem que ser um circuito decodificador. O circuito decodificador, ele é assim, ó. Entra aqui N bits e sai aqui N bits. Ele transforma esses N bits num outro... Isso aqui é um código 1. Isso aqui é um código 2. Por exemplo, pode ser binário para 7 segmentos. Pode ser binário
para BCD. Pode ser, sei lá, excesso de 3 para binário. E assim por diante. Ele converte um código, um jeito de codificar a informação em outro jeito de codificar a informação. Tranquilo? Acho que eu lembro de algo parecido dessa ideia. Você lembra disso? Vocês lembram do que é produto canônico? Imagina que o meu circuito ele tem, sei lá, 5 entradas. Vamos chamar de 6 entradas. 6 entradas. Professor, você repete essa última parte, por favor? Repito. Então, o controle, ele vai ser um circuito decodificador. O decodificador, ou codificador, porque se você codifica, você decodifica, é um inverso do outro, né? Ele é um circuito que transforma um código binário em outro código binário. Quando você pensa em binário, você sempre associa um número àquela sequência de zeros e uns, não é? Mas isso não é necessariamente verdade. Lembra quando vocês fizeram aqui? Vocês devem ter feito um laboratório em que vocês queriam acender os números no display de 7 segmentos? Não. Vocês não fizeram? Acho que O laboratório foi pelo Logicim. Tem 2 segmentos é aquele display assim, ó. Vocês devem ter visto. Tem balança de supermercado. Que tem 2 MOOCs, né? Os 2 MOOCs. Se você quer escrever, por exemplo, o número 1, só tem que acender esse aqui e esse aqui. Se você quer escrever o número 2, você tem que acender esse e esse. Se você quer escrever o 3, você acende esse e esse. E aí, o display, ele tinha nomes. Desculpa. Vou desenhar isso melhor. No trabalho final, ele pediu para alguns grupos fazer com display. C, D, E, F, G. Lembra disso? Sim. Então, daí você tinha ali o binário, que era um número de 4 bits, e você queria converter para 7 segmentos, que ia ser o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Então, você criava, na realidade, um circuito codificador. Você transformava binário de 4 bits para 7 bits de BCD, de 7 segmentos. Lembra disso? Esse circuito aqui, esse circuito é um circuito decodificador que faz esse trabalho para você. Como é que você fazia isso? Você fazia o seguinte, você tinha o binário, então você tinha o binário 3, binário 2, binário 1 e binário 0. Aí aqui você vai ter o 0, 0, 0, 0. Aqui vai ter o 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, que é o 5, né? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, o 7, o 8 e o 9. E ele era indefinido para as outras configurações, lembram? Então, de um lado da tabela, você tinha esse cara. Do outro lado da tabela, você tinha os 7 segmentos. O A, o B, o C, o D, o E, e o F e o G. Aí, olha aqui. Então, tá aqui o A, B, C, D, E, F, G, ó. A, B, C, D, E, F, G. Se eu quero escrever 0, o que eu tenho que acender? Eu tenho que acender o A, tenho que acender o B, tenho que acender o C, tenho que acender o D, tenho que acender o E, tenho que acender o F e não posso acender o G. Daí eu vou produzir isso aqui, não é? Ó. Oh, desculpa. E agora, se eu quisesse fazer o 1, aí eu ia colocar 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 0 e todo o resto. Daí eu ia acender esses dois. Se eu quisesse fazer o 2, o A tinha que ser aceso, o B tinha que ser aceso, o C não podia ser aceso, o D tinha que ser aceso, o E tinha que ser aceso, o F não podia ser aceso e o G tinha que ser aceso. Daí eu produzi isso aqui, ó. Desculpa. E era 1, né? Então, lembra disso? Lembro de ter passado. Lembro também de não ter entendido. O display hexadecimal é muito mais fácil, né, professor, de entender. Bem mais. Mas vocês viram isso aqui. Por isso que eu tô Sim, tentando sim. relembrar. Viu? Daí, depois que você monta essa tabela inteira,
você faz o quê? Você resolve um mapa de Carnot para cada letra. Uma para o A, uma para o B, uma para o C, uma para o D, uma para o F, uma para o G. Não resolve? E daí, você simplifica esse mapa de Carnot e você acaba com um circuito que transforma o binário se vai acender ou não o LED A. Aí o segundo mapa de Carnot simplificado do B é um circuito que vai falar se, dada essa entrada binária, eu acendo ou não esse LED, e assim por diante. Eu pego e construo isso, e aí pronto, consigo converter de binário para código de 7 segmentos. Eu vi esse sistema de Carnot para outros circuitos, assim, era no máximo 4 entradas. Esse daí a gente viu no meu curso com 2, era MUX ou Demux, Tem vários jeitos de fazer isso. Você pode construir isso usando um MUX, ou você pode construir isso usando um negócio que chama produto canônico. Vocês lembram de ter falado de produto canônico? não sei. Produto canônico é o seguinte. Eu acho que não lembro. Imagina que você tem uma entrada que tem 6 bits. E essa entrada, ela vai assumir o valor assim, por exemplo, 100101. Você quer que a saída desse circuito seja 1 só quando você tiver exatamente essa entrada, e nunca mais. Como é que você faz? Pega uma E de 6 entradas, vou chamar isso aqui de entrada 5 e esse aqui de entrada 0. Aí é 4, 3, 2, 1, 0, tá bom? E daí eu vou fazer o seguinte, ó, vou ligar o E5 aqui. Vou ligar o E4 aqui, o E3 aqui, o E2, o E1 e o E0. 4, E3, E2, E1 e o E0. E aqui é a saída. Observe o seguinte, se eu colocar esse número aqui, ó, 1, 0, vamos pegar aqui e escrever aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Qual vai ser essa saída? 1. Vai ser 1. E se eu mudar qualquer bit, por exemplo, transformar esse 1 aqui para 0, 0. você percebe que se não for exatamente a entrada que eu programei o produto canônico para produzir, ele vai produzir 0 para mim. Senão, ele produz 1. É tipo uma função com vários erros ali. Exato. Isso aqui pode ser construído assim, ó. E5 e E4. Aí eu vou ligar esses dois assim, ó, com uma E de 2 entradas. Daí eu pego o E3, que é para ser invertido, e ligo numa E. Aí eu pego o E2 e ligo isso numa E. Aí eu pego o E1, inverto e ligo numa E. Professor, só relembrando, essa bolinha significa não, não é? Exato. Tá certíssimo, filho. Isso aqui é Professor, equivalente. Esse circuito é equivalente a esse. e Olha professor, quanta porta lógica a gente usa. Fala, filha. ali em cima, onde você estava que surgiu a dúvida, você está explicando isso, por exemplo, quando tem a função mul, e aí ela multi, aí ela faz um mul e um move from low. É tipo isso que você está falando, que ele altera para a instrução que deveria ser, porque é um sinônimo, ou tipo assim, Não, ele não, 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 está não. alterando com a lógica. Isso que eu estou explicando para vocês tem a ver com esse controle. Ó. Entrou esse código aqui. E eu tenho que descobrir que é esse de zeros e uns. Mas eu sei que instrução que é. Eu vou ter que analisar ela para saber, não vou? Professor, talvez ficaria mais fácil você assimilar com a função em C, ali onde você tem que ter todos os E's para sair um if, sabe? Com todos Ah, os verdadeiros para sair verdadeiro, para para explicar conseguir isso entrar aqui. dentro do if. Isso. Eu Isso. acho que fica mais fácil de assimilar. Também isso aqui, ó. Se eu tivesse E5 e... Ah, desculpa, escrever nesse negócio é horrível. Deixa eu colocar aqui pro lado. Se eu tivesse o E5 e E4 e E3 e
E2. Vou faltar espaço aqui. E1. E0. Aí eu executo isso. Else. Eu executo isso aqui. Entenderam? É uma coisa. E S recebe 1. S recebe 0. Ficou mais claro? Esse é um produto canônico. O nome produto é por causa que é uma E. E canônico, esse nome para mim é estranho para burro, mas significa que é caso único. Tranquilo? Deixa eu mostrar isso para vocês no circuito. Então, olha aqui. Aqui na CPU, tem a instrução chega lá de fora e ela separa ela aqui, tá vendo? Esses bits aqui são o opcode e esses aqui são o function. E eles estão entrando nesse circuito de controle aqui, ó. Daí, quando eles entram, eu passo eles nesse circuito aqui que chama decodificação de instrução. Ele vai me falar qual é a instrução. E olha como é que o circuito é construído. Tá vendo aqui, ó, os bits do opcode. Primeira coisa que eu faço é testar se todo mundo é 0, tá vendo? Esse aqui é uma porta E de 6 entradas. Eu estou barrando todas as entradas. Então, se tudo for 0, aqui vai dar 1. E aí ele me fala que é a instrução do tipo R. Se pelo menos um desses caras não for 0, por exemplo, aqui, tudo bem, não se preocupe com isso. Aí não dá 0. E aí eu tenho que descobrir qual que é a instrução aqui para baixo, ó. Na verdade, eu acho que eu não tenho uma instrução que é 100000. Deixa eu ver o código das instruções. Pega um outro opcode, por exemplo, doente, 001100. Vamos lá. 00, tudo bem. 1100. Tá vendo? Daí, eu sei que ela não é do tipo R. Então, eu tenho que decodificar ela com base só no opcode. Daí, eu analiso, ó. Se a entrada for 001100, é um end I. Se for qualquer outra entrada, não vai dar end I. E só um é selecionado por vez. Agora, se aqui é tudo 0, aí eu tenho que ver qual é a instrução. O 0 e tudo, o 0 no opcode, 0 no function, me dá um SLL. Se eu tivesse no function 100, dava um add. Se eu tivesse 100010, dava um sub. Se eu tivesse 0110001, não, 000, dava um multi. Se eu tivesse 011, desculpa, eu coloquei no function, tá certo. 011010, 011010, dava um div, entenderam? Tipo assim, tem como Eu colocar sim. também alguma coisa que, algum código aí de alguma instrução que não existe, ele não vai dar nenhuma, né? Exato. E daí o que acontece? Você pode juntar todas essas entradas e ver se tudo deu 0. Se tudo deu 0, você gera um NOP. E daí o processador ele não vai bugar, ele simplesmente não vai fazer nada. Aqui não está implementado. Professor, aí onde vai ser a saída, no caso? Então, a bolinha é saída e quadradinho é entrada, certo? Então, esse circuito... Não, sim, eu falo para o sistema de volta. Ah, tá. Na realidade, eu estou usando isso aqui como um componente. Ó. Eu peguei esse aqui, Instruction Decode. Então, se eu pegar... Aqui eu não vou conseguir arrastar para cá, mas se eu voltar para o controle, eu peguei o Instruction Decode, e aqui é aquele circuito que a gente estava olhando, e eu colo ele aqui. Aqui estão as entradas, ó. O opcode e o function. E aqui a saída do tipo R, add, add, sub, andi, multi, ori, div. Cada bit desses me fala qual é a instrução, entendeu? Ah, certo. Só um vai estar ligado por vez. No caso, se o primeiro tiver ligado, que é do tipo R, aí vai ter um segundo ligado. Se não, é um ligado por vez. Aí já é um componente ou o senhor que criou, no caso? Não, eu que criei. Isso é um subsistema. É um circuito digital, olha aqui, ó. Instruction Decode.
É um sistema digital, não é? Vocês projetavam coisas assim em SD. Sim, sim. Só que é um subsistema, que é um circuito digital que eu estou usando dentro de um circuito digital maior. É isso que eu chamo de subsistema. Ah, certo. E como é que eu uso subsistemas? Eu venho aqui, ó, onde eu quero usar ele, eu seleciono ele e clico e colo, como se fosse uma porta lógica. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Aí, eu sei que parece complicado para vocês. O que é isso aqui que está na frente? Então, na realidade, o que esse instruction decode fez para mim foi transformar o opcode, o function, em um bit, em vários bits, em que só um vai estar ligado por vez, que vai me falar qual é a instrução. A partir do momento que eu sei qual é a instrução, eu posso reconfigurar o resto do processador para habilitar só as partes que eu preciso para aquela instrução. Entenderam? Então, eu não vou explicar tudo isso aqui agora para vocês, porque isso aqui isso aqui é a versão completa. A gente vai construir só o que a gente precisa para hoje. Mas, Beleza? assim, só para ver se eu entendi, professor, por exemplo, para a gente descobrir a instrução, a gente analisa do 31 ao 26 e do 6 ao 0. Do 5 ao Depois que a 0. gente... Isso, do 5 ao 0. Depois que a gente descobre a instrução, a gente vai estar analisando, então, do 25 até o 6. Ou do 25 ao 0. Depende se a instrução é do tipo R. Isso. Mas você Depende... entendeu. Você entendeu. Entendi. Uma vez que eu descubro qual é a instrução, o serviço não terminou. Eu tenho que gerar um monte de sinais, que são esses aqui que vocês estão vendo, ó, que vão habilitar e desabilitar pedaços diferentes do processador, que a gente não projetou ainda. Por isso que eu não vou explicar isso aqui para vocês agora. Eu só vou explicar esse LUOP, que é o que a gente vai precisar hoje. E aí, a cada aula, a gente vai estendendo o processador. Daí a gente vai projetando mais desses sinais. Beleza? Então, olha aqui. Deixa eu pegar esse troço, apagar tudo esses comentários que a gente não precisa aqui, ó. Isso aqui era só revisão de SD, né? E vamos continuar no nosso processador ali. Então, esse cara aqui, ele pega e decodifica qual é a instrução para mim. E daí ele vai produzir para mim um sinal. Vou continuar de verde, né? De 3 bits, que eu vou chamar de ALU-OP. Esse sinal tem 3 bits. Então, vai significar o seguinte, esses 3 bits, se for 000 é uma soma, se for 001 é uma subtração, e assim por diante. A gente vai ver como é que a gente define esses bits. Esse 3 aqui está muito mal escrito, né? Desculpem. Vou tentar escrever um 3 legível. Tá, beleza. Então, eu sei qual é a instrução agora e consegui gerar os sinais que eu preciso para ela. Agora, o que eu preciso fazer no nosso... Então, beleza, entrou aqui a nossa instrução, que é uma soma, certo? Putz, grila. Calma aí. Tomara que dê certo. Deu certo. Eu deletei mais do que eu queria. Quero deletar só daqui para baixo. Aqui está a nossa instrução, certo? Então, agora eu sei qual é a instrução, ele vai gerar esse sinal para mim que eu chamei de operação da unidade lógica aritmética, Arithmetic Logic Unit Operation. E esse sinal tem 3 bits. Beleza. Então, agora eu tenho que ver o que falta no processador para eu executar esse AD aqui. O RS e o RT. Eu preciso ter jeito de acessar os registradores, certo? E olha como é que é o banco de registradores. É isso aqui, ó, Register File. Então, vamos ver no processador total. O banco de registradores é esse bloquinho aqui. É um bloquinho que nem aqueles outros blocos que a gente projetou. Se eu entrar nele, você vai ver que tem um monte de fio, um monte de MUX, e aí ele usa 4 componentes. Esses 4 componentes são os nossos registradores, tá vendo? Cada um desses aqui é um registrador, S0, S1, T0, T1 e por aí por diante. Esse aqui é o registrador 0, que sempre tem 0. Vocês precisam entender como é que esse negócio funciona? Graças a Deus, não.
a gente vai entender como é que o banco de registradores funciona funcionalmente. Então, olha aqui o banco de registradores. Então, vamos chamar esse cara aqui de register file. Register é file, arquivo de registradores, o banco de registradores. Ele é um subsistema, que vocês viram que é meio complicado, mas ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma entrada, que eu vou chamar de R1. Tem uma segunda entrada, que eu vou chamar de R2. Tem uma saída, vou pôr setinhas aqui, né? Tem uma saída que eu vou chamar de D1. Tem outra saída que eu vou chamar de D2. Registradores, certo? Então tem que ter um clock. Como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Se eu colocar aqui o número 10000, aqui ele vai produzir o conteúdo de S1, de S0. Se eu colocar aqui o número 10010, que é 18, né? 18, 16. Aqui ele vai produzir o conteúdo de S2. Então, essa entrada vai ter 5 bits, essa entrada vai ter 5 bits, essa saída vai ter 32 bits, essa saída vai ter 32 bits. Por que é importante eu fazer isso? Construir isso como um subsistema? Porque ele é complicado. Então, eu encapsulo toda a complexidade dos registradores num componente só, num subsistema só. E daí eu posso me concentrar em como ele funciona. Ele funciona assim, olha. Tu pôs um número de registrador aqui, ele produz o conteúdo do registrador aqui. Pôs um número de registrador aqui, ele produz o conteúdo do registrador aqui. Se eu mudar aqui, ó, de 18 para 16, aqui ele vai produzir o conteúdo do S0 também. Eu não posso ter isso aqui, ó. Add $S0, $0, $0. Não é uma instrução válida? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0 e colocar aqui, esse 0 e colocar aqui. Entenderam a ideia? E aí ele me deixa ler 2 vezes o mesmo registrador. Só tem mais uma coisinha nesse cara. A gente tem uma terceira entrada que vai ser o write registrador de escrita. Também tem 5 bits. E a gente vai ter aqui, ó, o data de escrita. Essa aqui é uma entrada que tem 32 bits. Beleza? Por que isso aqui é importante? Porque, olha, eu não estou escrevendo S0, então eu pego e coloco o número do S0 aqui. E a saída dessa soma, eu ligo aqui. Entenderam a ideia de como é que esse negócio funciona? A saída da soma você liga onde? Não apareceu que não. A saída da soma, eu vou ligar aqui, ó, no dado a ser escrito. Deixa eu mostrar isso para você. Então tem esse subsistema. E aí a gente tem um outro subsistema, o que faz aritmética e lógica para gente, que é a unidade lógica aritmética. Eu acho que vocês projetaram uma. Peraí, professor, a gente ficou com dúvida porque na tela não mostrou, sabe? Mostrou um, aí quando você tirou a seta, antes de mostrar a segunda, já tinha desaparecido. Ah, desculpa. Então, ó, como é que ia ser a ligação aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, que é o RS, e vou colocar aqui. Esse cara que é o RT, eu vou ligar aqui. Esse cara que é o RD, eu vou ligar aqui. E a saída da soma, o 0 mais 0, que vai sair da ULA, a gente vai ver esse circuito já, a gente liga aqui. Ah, agora deu para ver. Beleza? Então, ó, antes da gente poder construir isso aqui e terminar o que a gente tem que fazer... Professor, Oi? como que ele, no caso a saída, que é o que vem da ULA, como que ela simplesmente se liga naquela saída ali que está o S0, que é o registrador de destino? Então, o S0, esse número que vai ser 10000, vai vir aqui para esse RW, certo? Que é o registrador que eu quero escrever. E aí o dado vai vir pra cá. A gente precisa projetar a ULA primeiro, para a gente poder ver de onde que vem esse dado. Então eu vou fazer isso agora com vocês. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, em R1, R2, ele pegaria os valores ali,
Tipo, isso aí é mais um FET, né? Aí ele passaria esses valores Direto da instrução. que ia retornar o valor da soma para o DW, e desse DW ia passar para RW, é isso? Exato, olha aqui, ó. Vamos construir aqui para vocês verem. Aqui está a nossa instrução, nessa linha verde, certo? Então, eu vou pôr o banco de registradores aqui, ó. Aquele que a gente acabou de projetar ali, ó. Vou chamar ele de RF, Register File. Tem registrador 1, registrador 2, registrador de escrita, dado a ser escrito, o clock, e aí o clock a gente tem que ligar aqui, ó. Tá. Vou fazer assim, ó. O bom de estar no Paint é que você pode dar umas recortadas e umas coladas nervosas e a coisa fica mais organizada. Eu só dei espaço aqui para a gente poder desenhar melhor. Então, esse cara vai vir para cá. Esse cara vai vir para cá. Aqui eu comi a bundinha dele. Deixa eu apagar essa bundinha do coisa aqui, ó. A parte de baixo do... Esse aqui é um pedacinho do 1. Tá, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e trazer ele mais para baixo. Acho que aqui assim, tá bom. Por quê? Porque eu quero pegar o clock aqui, ó. Ligar aqui. Preciso ligar o clock, certo? Então, agora tá aqui o nosso banco de registradores. Esse aqui é o dado 1 e o dado 2. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar da instrução direto para cá. Da instrução direto para cá. Aqui eu vou pegar o RS. Quais são os bits do RS? Eu venho aqui e eu vejo, ó. O RS, então esse aqui é o 31. 31, 30, 29, 28, 27, 26. Então o RS vai ser o 25, 24, 23, 22, 21. Então eu vou pegar aqui, ó, do 25 até o 21. Aqui eu vou pegar o RT, que vai ser o 20, 19, 18, 17, 16. 20 a 16. E o RD? 15, 14, 13, 12, 11. 15 a 11. Entenderam? Sai direto da instrução. Professor, deu uma bugada aqui, mas nem foi em relação a isso. Então, assim, isso são subsistemas, vão ser subsistemas, né? Que vão ser tudo porta E ou tudo aquele sistema simples? Exato. Essa que é a parte mais macabra. Agora, se eu desenhasse Caramba, velho. se eu desenhasse as portas lógicas todas num circuito só, você não entendia porcaria nenhuma, entende? Concorda? Porque era muita informação. Então, o que a gente faz? Cria um sistema digital que resolve um problema específico para gente. E fala que isso é um subsistema. E a gente descreve ele só em termos das entradas e das saídas, e voilá. Mas na prática mesmo é tudo portas E ou MUX, DMUX. Sim, isso aqui é um diagrama elétrico. Mas se você pegar um microscópio e for olhar um processador, vai ser tudo transistor, não é nem porta lógica. A porta lógica é uma abstração. Caramba. Louco, não é? Mas você está acompanhando isso aqui, não tá? Você está conseguindo entender? Sim, sim. Mas é muito louco. Esse é o poder da abstração. Porque se você esconde a complexidade de uma coisa que você domina, você tem menos elementos para considerar. E aí você consegue entender o todo. Agora, se você apresenta o todo de uma vez só, visualmente, você não entende. Você desiste porque é muita informação. Né? Beleza, estamos quase terminando. O que falta aqui agora é a gente pegar e colocar o resultado da soma aqui, ó. Certo? Esse cara tem 5 bits, esse cara tem 5 bits, esse cara tem 5 bits. Falta a gente colocar o resultado da soma aqui. Então a gente vai precisar de um subsistema novo. Eu vou desenhar ele é bem legal, ó. É assim, ó. Professor, uma pergunta. Essas entradas aí dos bits do RS, RT, RD, é a entrada do endereço de memória, né? Porque não muda. Essas entradas do... Desculpa, eu cliquei aqui, foi lá pro longe. Essas entradas aqui... Dos registradores. Porque eu lembro que se era, tipo, S0 era 16, uns trem assim.
Então é do endereço, né? Ó, eles estão na instrução, é o número que representa o registrador, tá vendo? O registrador S0 é o 16. Então aqui vai ter 10000. Aí eu pego esses bits aqui, ó, do 25 ao 21, esses 5 bits, e ligo aqui. Então eu tô falando, acessa o registrador 21, o registrador 16 para mim. Então, aí, tipo assim, a gente vai ver essa parte de acesso à memória também? Ah, como que eu endereço os registradores? É, tipo, por exemplo, se esse daí é o 21, aí eu vou ver onde que ele pega o valor para passar para a ULA ou a gente não vai ver essa parte? Podemos ver. Na verdade, não precisamos, mas eu posso explicar para vocês. É aqui, ó. A gente tem a CPU aqui. Aqui está o banco de registradores, tá vendo? Eu vou pegar a ferramenta setinha. Tá vendo aqui, ó, que é o registrador de leitura 1, registrador de leitura 2. Isso aqui é o RS e o RT, ó. Vamos acompanhar essa linha. Essa linha tá vindo aqui, é a primeira lá. Olha aqui, ó. RS. A de baixo vai ser o RT. Se a gente acompanhar ela, tá entrando aqui. Só que tem uns MOOCs loucos aqui, que isso aqui vai quando a gente colocar mais instruções. Não se preocupa com isso agora. Aí tá entrando aqui o registrador que eu quero ler, registrador que eu quero ler e o registrador que eu quero escrever. Então, se eu entrar nesse circuito, olha como é que ele faz. Esse aqui é o número do registrador, tá vendo? E aí eu tenho 4 bancos de registradores. Isso aqui vai do registrador 0 a 7. Isso aqui vai da 8 ao 15, 16 a 24, 25 a 32, 31. Entendeu? Então, aqui tem o registrador 0, o AT, o A0, A1, A2, A3, e aí por Tem diante. como você entrar aí, professor? Tem. Se eu entrar, são eles. Ó. Esse aqui é o A0. Esse aqui é o registrador 0. Esse aqui vai ser o registrador 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Agora, se eu voltar, tem que entrar tudo de novo, que não tem retorno aqui. Lá. Vou entrar aqui. Vou entrar no segundo banco. Esse aqui é o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o 15. E assim por diante. Agora, o que é essa lógica, essa fiação toda aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Então, entrou aqui, por exemplo, o número, sei lá, 16. Eu vou mudar aqui para vocês verem. 16, certo? Então, olha o que está acontecendo. Os 2 bits mais significativos me falam qual dos bancos eu estou acessando. Sim? Tá, calma aí, professor. Deu uma bugada aqui. Não, Tá, porque é um demux, né? Isso daí. Exato. Não, olha aqui, ó. Eu tenho 5 E aí ele vai acessar qual das 4 partes que tá bits, naquele número. 5 bits. Esse aqui é o bit 4, esse aqui é o bit 0, certo? Então, eu coloquei o número aqui, ó, 10000. Significa que eu quero acessar o registrador 16, não é? Professor, eu confundo os nomes. O Demux ou o Mux que tem menos entrada e mais saída? Qual dos dois que é O qual? MUX é assim, ó. Ele roteia N entradas para uma saída. Demux é assim. Ele roteia uma entrada para N saídas. Você tem algum macete para decorar isso? Vem do nome. Multiplexar é você escolher dentre vários. Demultiplexar Um e você escolhe vários. Não, calma aí. Quando eu ensinava CSD, eu tinha uma formulazinha para vocês. O MUX, o MUX e o DEMUX, eles funcionam que nem uma estação comutadora de trem. Então, quando você chaveia aqui o controle, que é esse bit de baixo aqui, você fala qual desses canais vai ser selecionados ou qual vai ser selecionado. O multiplexador, ele é o inverso. Pensa no D, ó. Esse aqui é o MUX. Desculpa, estou tentando escrever na mesa. MUX, esse aqui é o DEMUX. Esse aqui pega de N para 1. Esse aqui pega de 1 para N. O que ele faz, na realidade, é fechar um circuito. Ele cria um caminho aqui, ó. É isso que ele faz. Aí, na minha cabeça, o MUX é o mais simples.
o jeito normal que você desenha, da esquerda para a direita. Esse aqui você tem que fazer um esforço extra de fazer assim. Então, esse aqui é o N, esse aqui é o DN. É uma boa. Mas, na boa, fica tranquila. O que você tem que entender mesmo é que, tipo assim, quando você tem várias possíveis fontes de dados e você tem só um possível destino, você tem que multiplexar eles. Quando você tem uma fonte de dados que tem vários possíveis destinos, você demultiplexa. Entendi. Então é mais fácil decorar que o MUX é o que você escolhe um e o DEMUX o contrário, né? Exato. No MUX você escolhe um de vários. O DEMUX é o contrário. Mas, cara, assim, ó, quando vocês estudarem CSD, vocês viram como é que fazia o MUX usando porta lógica, quem sabe até com buffer tree state, mas vocês não viram utilidade para ele, né? Não, até que eu vi. Meu professor botou a gente pra fazer uns projetinhos. Então, você vai ver utilidade de verdade agora. Por causa que no processador a gente tem que redirecionar o fluxo da informação. E o MUX é o cara que deixa a gente fazer isso. Aí vai ser tipo assim, qual que vai ser a adição? Por exemplo, uma adição, uma subtração, vai ser pelo Demux. Não, quer ver um exemplo que a gente vai precisar do MUX? Aqui, ó. O destino, se a instrução é do tipo R, vem desses bits aqui do RD, não é? Mas o destino, se a instrução é do tipo I, vem desses bits. Então eu vou ter que escolher ou esses ou esses. Aí eu preciso de um MUX. Entendeu? Por causa que o destino é Mais o ou mesmo. menos. Se for um AD, o destino vem desses bits aqui, marrons. Se for um AD I, o destino vem desses bits. Certo, porque a saída vai ser a mesma, mas a entrada pode ser diferente. Exato, olha aqui, ó. Isso aqui é o destino. Aí, esse MUX aqui está escolhendo, ó, ou vem do RD ou vem do RT. E tem esse caso aqui que é pro caso do JR, do JAL, mas não se preocupe. O problema de olhar para esse Ah, não, agora eu entendi. é que tem muita Ele é tipo coisa. um canalizador, né? Ele é um if em eletrônica. Um pipe, né? Tipo um pipe. Funciona que nem um if, filha. A condição de teste é esse cara aqui, ó, o controle. Boto fé. É isso ou aquilo. Ou switch case, ou é isso ou aquilo, mas você pode ter um monte. Eu Agora, falo ó, um pipe porque a entrada pode vir de qualquer lugar, mas ele vai só encaminhar pro mesmo rumo. Mas tem um if junto. então, calma aí, vamos repassar aqui que está acabando nosso tempo. Então, a busca de instrução está tranquila. Aí a gente viu como é que o controle funciona e discutimos como é que o banco de registradores funciona. Se vocês quiserem ver o banco de registradores em detalhes, eu explico para vocês depois. Mas vocês entenderam como é que ele funciona aqui? Eu coloco um número, ele produz, eu coloco o número de registrador, ele produz o conteúdo do registrador aqui. Eu coloco um dado a ser escrito e qual registrador que eu quero e ele escreve quando tem o post clock. É só isso. Se não for atrasar a emenda, professor, tenho curiosidade de saber como é que tem o acesso à memória lá do número que está no registrador. Tá, eu mostro isso para vocês depois que eu terminar isso aqui, tá? Eu queria só discutir esse circuito aqui, a unidade lógica aritmética. Sim, não precisa ser nem ser nessa aula, eu falo assim, se não for atrasar a disciplina mesmo. Não, eu acho que dá tempo até hoje, mas vamos ver isso aqui primeiro, porque, ó, vocês lembram, coloquei o número do registrador aqui produz o conteúdo do registrador, certo? E eles são as entradas desse cara. É o primeiro operando, eu vou chamar de A, droga, eu quero verde. Vou chamar essa É entrada. professor aí de 32 bits, não é? Essa saída? Vou colocar aqui para vocês, ó. 32 e aqui é 32. Então, isso aqui tem nessa direção, né? E essa saída aqui também tem 32 bits. Deixa eu ir um pouquinho para o lado aqui. E a direção do fluxo da informação é assim. Beleza? Então, estão vendo aqui, ó, tá saindo desse circuito que faz a soma para a gente, coloca aqui. Agora, esse circuito é o cérebro do processador. Ele que faz a unidade lógica e aritmética. Ele faz toda a lógica e aritmética dentro do processador. Então, como que a gente constrói esse cara? Deixa eu mostrar ele para vocês. Aqui, ó, ALU. Tá em inglês. Arithmetic and Logic Unit. É isso, cara. Olha que louco. Olha como esse circuito é simples. Claro que ele não é de alto desempenho. Se eu quisesse um circuito que consumisse menos energia, que tivesse um desempenho melhor, eu ia mudar ele um pouco.
Mas a lógica dele é essa aqui, olha. Eu tenho a entrada A e eu tenho a entrada B, certo? E eu tenho esses bits aqui que controlam esse MUX, ó, que são controle do MUX. Quantas entradas tem nesse MUX? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com 3 bits, eu seleciono cada uma dessas, certo? Então, olha aqui, ó, se eu colocar o número 8 na entrada A e o número 2 na entrada B, e eu mandar ele somar, vai dar 10 aqui. Porque esse circuito aqui soma, tá vendo? É um somador. Aqui tem a saída 10. Ele está fazendo o quê? Ele está ligando essa entrada a essa saída. E aí eu produzo 10. Agora, se eu mudar para subtrair, se eu pegar subtrair, o código 1, eu estou selecionando esse canal aqui, ó, que é a saída da subtração. Então, eu vou fazer 8 menos 2, que vai dar 6. Fala, filho. Professor, onde que você tinha colocado para ele fazer a soma? Era o código 0 aqui, ó. 000, eu estou selecionando a primeira entrada do MUX. Ah, tá, não entendi. 001, eu estou selecionando a segunda entrada do MUX. 010, eu estou selecionando a terceira. A terceira, ó, é deslocamento para a esquerda, tá vendo? Ele está produzindo o A deslocado 0 bytes, 0 casas para a esquerda. Se eu colocar aqui, ó, Professor, multiplica, tá vendo? 2, eu desloco 2 casas. Fala, filho. e só através dessas 8, digamos assim, lógicas, eu consigo todo o processador. Sim, é absurdo, mas é verdade. Não, todas as instruções aritméticas e lógicas. Mas depois a gente vai considerar o caso de um load word, de um BQ, de um JAL. Daí a gente não vai precisar da aula, a gente vai precisar de outros pedaços do processador. Tá, não, mas assim, se eu for só para mim fazer o programa sem salvar nada, só com isso eu consigo, tipo assim, com essas portas e soma e subtração. Se o seu programa não tiver nenhum acesso à memória e nenhum teste condicional, sim, só vai usar a ULA. Louco, Doido. não é? Agora, olha, tá vendo esse sinal aqui, ó? ALUOP. Olha da onde que ele vem, ó. Desculpa, deixa eu dar um zoom aqui. O ALUOP tá aqui, ó. Tá saindo do nosso controle, certo? Eu ligo ele aqui, ó. E daí, essa saída da ULA, eu vou aqui e ligo no dado a ser escrito. Que são os 3, vai. Para esse negócio ficar completo, falta só um sinal. Eu vou pegar um sinal aqui, ó, e ligar aqui. Isso aqui vai ser W. Isso aqui, esse sinal chama reg write. Tem um bit só. O que significa? Tem instrução que não escreve o registrador, não tem? Por exemplo, o J não escreve nenhum registrador. Certo. Então, Aí vai ser um. vai ser 0. Mas o AD Que vai escreve ativar. então eu coloco ele para 1. Esse sinal me permite... Ah, certo. 1 é quando vai escrever, e quando for 0, não. Exato. Esse sinal me permite controlar se eu vou escrever ou não o registrador nesse pulse de clock. E vou lá, vocês têm um processador que executa ADs, subs, muls, divs, shift para a esquerda, shift para a direita, e lógico, ou exclusivo. Louco? Muito. Mas é entendível, concorda? Sim, sim. Mais louco se a gente for pensar nos subsistemas que tem em cada parte desse aí. Sim, mas a gente vai trabalhar nesse nível, tá? Uhum. Agora, esse processador ele só executa o AD. Como é que as instruções aritméticas e lógicas com registradores? E o que está em verde é o que a gente chama de data path, é o caminho de dados. O caminho de dados é desde que a instrução entra até com que caminho que ela percorre no processador para ela ser executada. Os sinais elétricos vão percorrer essa parte verde aqui para executar a instrução, não é? É isso que a gente chama de caminho de dados. E o caminho de dados muda de instrução para instrução. Como que a gente vai proceder desse ponto para frente? Na aula que vem eu vou construir tudo isso de novo com vocês. E daí a gente vai considerar o seguinte, tá, mas e se eu quisesse que meu processador executasse um ADI? O
O que eu precisava mudar nele? Daí a gente vai mudar e expandir o processador. Depois a gente vai falar assim, tá, agora eu quero que o meu processador execute um BQ. O que eu preciso mudar nele para ele executar um BQ? Aí a gente vai pegar e expandir ele para ele executar um BQ. Até que a gente chega nisso aqui. Tranquilo? Então, toda aula a gente vai revisar tudo que a gente fez na aula passada e incrementar ele com o suporte a instruções novas. Até o momento, o que o nosso processador é capaz de executar? Ele é capaz de executar o AD, o SUB, o END, o OR, o NOR, o SHOR, o SLL e o SLR. Só. Entenderam? Ele não consegue botar mu, não, professor? O mu e o div, não. Cadê o mu e o div? Por que eles não estão aqui? Então, mu e o div. Eles não são executados na ULA. Olha que louco. Cadê o mu e o div aqui? Eu não tenho. Eles estão aqui, ó. Professor, o J e o JAL também não? Olha o mu e o div aqui. O J e o JAL também não são executados na ULA, não. Por que o mu e o Não, div? mas a gente vai implementar eles, né? Vamos, lógico, a gente vai construir todas essas instruções. Por que o mu e o div ficam fora da ULA? Porque o mu e o div demoram pra caramba. Muito mais do que um AD ou um SUB. Porque, por exemplo, você fazer uma soma de 32 bits, você demora, sei lá, T unidades de tempo. Para você fazer uma multiplicação de 32 bits, você vai demorar pelo menos 13 T unidades de tempo. Por causa que a multiplicação é feita através de somas sucessivas. Então é óbvio que você vai fazer mais de uma soma, vai demorar mais do que fazer uma soma, certo? Então a gente tira ele para fora e coloca o resultado no low e no high, porque isso aqui pode ficar executando enquanto eu vou executando outra instrução. E aí o processador fica mais rápido. Puta merda, agora tudo faz sentido. Vocês lembram que eu falei disso para vocês quando a gente estava programando, né? Agora vocês estão vendo como é que a gente resolve organizacionalmente. Agora eu quero gastar os últimos 15 minutos vendo lá o banco de registradores com vocês. Pode ser? Pode. A ULA não tem muito segredo, né? É um circuito muito simples, concordam? Entre as entradas, eu executo tudo, faço todas as operações, mas roteio para a saída só que eu quero. E como é que eu sei qual que eu quero? O controle decodificou o opcode, o function, nesse sinal ALUOP aqui para mim. Mas onde que ele pegou o valor que estava na variável? O valor... Já chegou e depois daquele circuito de lá, tipo assim, Ó, você passa o número da valor variável. está nos registradores, você quer dizer, né? Isso, registrador. Aqui, ó, eu peguei da instrução o número dos registradores que eu quero ler. Então eu coloquei aqui, ó, lê o RS para mim, aqui ele vai colocar o conteúdo do RS. Aqui ele falou, lê o RT para mim, aqui ele coloca o conteúdo do RT. E eles são as entradas A e B que entram na ULA aqui, ó. Então, mas esse acesso aí é como? Tipo assim, eu falo que é o registrador 16. A gente tem que ver o banco de registradores para entender isso. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Tá entrando os números de 5 bits aqui, tá vendo? O número do registrador 1, o número do registrador 2. Então, eu vou entrar nesse banco de registradores. Aqui está o registrador 1 a ser lido, o registrador 2 a ser lido. Daí, o que acontece é o seguinte, ó, são 5 bits, não são? Se eu tenho 5 bits de endereço do meu... Deixa eu colocar isso aqui grande para poder escrever. Se eu tenho 5 bits com o meu endereço, 1, 2, 3, 4, 5. O menor número que eu posso ter vai ser 0, 0, 0, 0, 0, e o maior é 1, 1, 1, 1, 1. Acontece que isso aqui é 0 em decimal, isso aqui é 31 em decimal. O que me dá 32 códigos binários diferentes, certo? Então, por isso que eu tenho 32 registradores, tá vendo? Ó? 32. E aí eu associo um número a cada registrador. Se eu quisesse ler o registrador 16, eu ia escrever aqui, ó, 10000. Isso aqui é o 16, que é o S0. Tranquilo? Tranquilo. Isso quer dizer que se a gente tivesse com 6 bits, a gente teria 64 registradores? Exato, eu poderia ter 64 registradores.
Agora, olha o seguinte, eu vou dividir esse número em duas partes. Certo? Vou chamar isso aqui de P1, isso aqui de P2. Com 3 bits, quantos códigos diferentes eu tenho? Eu tenho de 000 até 111. Isso aqui é 7, não é? 1 é 7, não é? Esse número aqui. Sim. Uhum. 1 sendo 7 e 0, eu tenho 8 diferentes, certo? Então, com os 3 bits menos significativos, eu consigo selecionar uma entre 8 coisas. É o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei os 3 bits menos significativos e seleciono e passo eles para todos esses bancos aqui. E esses 2 bits mais significativos, com 2 bits, eu consigo, isso aqui, ó, eu vou de 00 a 11. Isso aqui é 0, 3. Então, eu seleciono entre 4 possíveis, não é? Uhum. Então, eu estou selecionando ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. 4, tá vendo? Esses 2 bits mais significativos, eles controlam esse MUX, que pega a saída desse, desse, ou desse. Tá vendo? Então, eu posso ler os de baixo, ó, é a saída 2. É esse que vem para cá, esse que vem para cá, esse ou esse aqui. Então, esse aqui é o registrador 1 a ser lido, esse aqui é o registrador 2 a ser lido. Então, esses 3 bits menos significativos falam para mim qual é o registrador. Se eu vou acessar o registrador 0, 1, 2, 3, até o 7, de cada um desses bancos. Se eu entrar, ó, os 3 bits de leitura estão aqui, ó. Cadê? Aqui. Read data 1 e read data 2 entram nos dois. Tá vendo o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando a saída do registrador e ligando no canal 0. Depois ligando no canal 1. Desculpa, escreveu o número em cima. Ali, ó, 1. Ligando no canal 2. Ligando no canal 3. Ligando no canal 4. E assim por diante. Certo? Então, quando eu venho aqui, ó, e coloco o número, eu separo. Os 2 bits mais significativos vão pegar e rotear a saída de um desses caras, de um desses 4 caras, para a saída geral do subsistema. E os 3 bits menos significativos me selecionam qual dos registradores dentro desse negócio que eu quero acessar. Então, se eu escrever aqui o número, ó, desculpa, 100000, percebe que aqui, ó, eu tenho o número 10, são os 2 bits menos significativos. 10 significa que eu estou selecionando qual canal. Esse aqui é o canal 00, esse aqui é o 01, esse aqui é o 10. Então, eu vou entrar dentro desse banco de registradores e vou escrever aqui um número. Sei lá, ó, Vamos voltar lá para o banco de registradores. Tá vendo que eu estou produzindo Fica armazenado o valor, esse lugar que você entrou? Desculpa. Esse lugar que você entrou é o valor que está lá dentro? É, eu vim nesse banco de registradores, que é o que eu estou selecionando, ó. Exato. E aí eu estou pegando, jogando ele aqui, os 2 bits mais significativos, fala para eu ler. Tá vindo aqui, ó. Então, cada filamento aí desses 4 que tem, né, que vai ter lá dentro, cada um deles vai estar com o valor de cada registrador. Por exemplo, se eu só escrevo em um, eu altero o valor que está aí dentro, é isso? Isso. Se eu vier aqui, ó, escrever... Professor, aí sempre o registrador vai ser 0, por isso eu sempre tenho que somar 1. Tipo assim, quando eu sempre tinha que fazer o add ali no começo do programa. Exato. Porque ali era 0 e eu somando ele vai mudar. Exato. Agora olha aqui, ó. Se eu mudar isso aqui para 0, é o registrador 0, não é? Estou produzindo 0 aqui na saída. Se eu selecionar o registrador 8, eu estou pegando o primeiro daqui. Eu estou colocando B ali, tá vendo? Ó? E se eu selecionar o 24, eu estou pegando desse aqui, ó. Entenderam como é que esse negócio funciona? Entendi. Só que você pode ler 2 ao mesmo tempo, ó. Você entra lá de novo naquele circuitinho que você estava, onde você escreveu? Aqui. Só que eu não escrevi nesse, eu escrevi... droga. Não, peguei o subsistema. Aqui. Deixa eu pegar... Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu venho aqui no banco de registradores, eu peguei o S1, não é? O S1 é assim, ó. O que deu de errado?
Escrevi no lugar certo. Professor, quando você escreve ali, é a mesma coisa de tá fazendo uma soma no programa, né? Aqui, ó. Em Assembly. Não. Não, eu falo para mim conseguir mudar o registrador de zero. Para mudar o valor do registrador, eu tenho que atribuir para ele. Que seria QAD. Exato. Na aula que vem, a gente vai executar uns ADs nesse processador para vocês verem funcionar. E aí eu vou mostrar para vocês o caminho de dados. Ali eu não mudei no S1, eu mudei no T1. Esse aqui é o T0, esse aqui é o T1. Aí tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu mudar para T0, é o valor que estava lá, o B. Pode entrar aqui e ver, ó. Tudo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu como é que esse negócio funciona agora? É tudo que vocês estudarem em SD, galera. Não tem nada que vocês não tenham visto em SD aqui. É por isso que vocês estudam SD, para a gente poder construir esse negócio. Só que SD parece inútil por causa que muitas vezes você aborda essa disciplina de uma maneira teórica. Você não vê esses diagramas, você não vê esse negócio funcionando. E daí SD fica perdido. Mas vocês precisam saber como é que esse negócio funciona. Porque agora, no fundo do cérebro de vocês, está um negocinho, então é tudo assim mesmo. Esse negócio funciona roteando bit. Eu uso o circuito decodificador para transformar um número em entendimento de qual instrução eu quero executar. E aí, essa parte aqui anterior é para escrever no registrador. Isso aqui é mais complicado. Mas não é tanto, não. Se você vier aqui, ó, aqui é o registrador a ser escrito. Ele seleciona qual dos bancos eu quero escrever. E aí ele faz a mesma coisa. Ó. Esses 2 bits mais significativos falam qual que eu vou habilitar e os 3 falam qual registrador eu quero acessar. Aí aqui é o dado a ser escrito. Ele está sendo roteado para todos os bancos, tá vendo? Ó? Ficou em preto mais escuro aqui. Se eu entrar num banco desses aqui, o dado a ser escrito está aqui, ó. E ele está entrando na entrada D dele. Esse cara aqui fala qual registrador eu estou selecionando, estou habilitando. Então, se ele está habilitado para escrita e tem um dado na entrada, quando tiver um pulse de clock, pum, escreveu o dado. E esse cara aqui, ó, reg write, tá vendo? Esse aqui tá falando para escrever no 0. Se eu quisesse escrever no registrador 8, ó, no 4, aí ele ia habilitar esse cara aqui. Se eu quisesse escrever no 5, ele ia habilitar esse. No 6, esse. No 7, esse. Todos eles estão recebendo dado a ser escrito, que no caso aqui é tudo 0, mas eu podia colocar um 1 aqui, ó. Todos eles estão recebendo esse dado a ser escrito, ó. Esse está habilitado, quando tiver um post clock aqui, esse número vem para dentro. E todos os outros estão desabilitados, consequentemente, o número que está aqui não entra para dentro dos outros. Galera, é complicado, mas é bonito. Vocês não concordam? Não, realmente é bem melhor do que a Assembly. É bem mais interessante, pelo menos. Eu gostava mais de Assembly, saudades. Ou sou muito mais Assembly, não queria falar, não. Ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu expliquei isso para vocês, mas vocês não precisam saber isso. Eu não vou cobrar isso de vocês. A gente vai trabalhar nesse nível aqui, nível de subsistemas. Amém. Tá bom? Já vai ser complicado que chega. Tem alguma área da computação que precisa de entender por exemplo, um bagulho desse aí no nível mais cru dele? Nesse nível aqui de porta lógica? No nível de entrar nos subsistemas e entender o que cada um faz. Se você for trabalhar com projeto de... Eu faço isso na pesquisa. Sabe o que eu faço na minha pesquisa? Eu pego o algoritmo de reconhecimento de padrões, de data mining, e eu transformo ele em hardware, para rodar mais rápido. Você transforma o algoritmo em circuitos. Exato. E daí eu crio um computador de propósito específico para resolver um problema, não de propósito geral. Porque esse computador que a gente está vendo aqui é de propósito geral, eu posso programar ele, certo? Mas se eu tenho um computador de propósito específico, ele é mais rápido, porque eu não tenho que fazer nem busca de instrução, nem decodificação de instrução. Professor, e é só por curiosidade, o quão maior que ele tá do que esse? O quê?
do que esse, tipo assim, do que o processador, no caso, o programa que você tá fazendo, Ah, transformando, né? fica muito maior que isso, mas eu não faço aqui no Logisim, eu faço em VHDL. Então parece programa. É hardware, mas parece programa. E daí o objetivo não Ah, é, certo, mas não é através de portas, não. eu coloco centenas deles, e todos eles rodam em paralelo. Mas eu só consigo fazer isso porque eu entendo hardware. Vocês têm Oi, filha, só Vocês têm sistemas embarcados no curso? Opa, foi mal. Tem sistemas embarcados em sistemas de informação? Não. Em computação, em ciência da computação, você faz Ué, como tô pegando nativa. Tem sistemas embarcados na engenharia de computação, o professor é bem bom, sabe? Uhum. Eu fui pegar antes de pegar você, aí foi impossível. Acho que é bom até pegar sistemas Sistemas embarcados, normalmente você pra não se pesquisa nisso, aí ele usa um microcontrolador. Vocês já ouviram falar de microcontrolador, pessoal? Isso, ele usa microprocessado. Não, eu não. O microcontrolador ele tem memória e entrada e saída. Tudo dentro da mesma pastilha. Por isso que ele é ideal para sistema embarcado, porque E ele ensina projeto. você simplifica o hardware. Mas você usa ele como um componente e aí você faz algum circuito de controle. É isso que é sistema embarcado. Aí, o microcomputador é um computador com propósito específico, que você estava mencionando. Não, microcontrolador, por exemplo, o 8051, que é é um processador que tem memória dentro dele. E também tem circuito de entrada, um módulo de entrada e saída que tem na arquitetura von Neumann, vai para dentro do microcontrolador também. E você usa ele, por exemplo, para, sei lá, sistema de gestão de carro, para controlar geladeira, televisão, essas coisas. É isso aí mesmo. Mó da hora. É legal. Quer trabalhar com microcontrolador? Você tem de um jeito bem simples, você tem o Arduino. O Arduino é legal. Eu já trabalhei com o Arduino uma vez. Eu tenho um aluno que está fazendo um TCC usando Arduino. Ele está fazendo um ventilador inteligente. Ele controla o ventilador do smartphone dele. Da hora. É O que eu bem fiz, massa. Mas ele não está usando Arduino, não, por causa que automatizar uma coisa assim, fazer um circuito de controle assim, não é difícil hoje em dia. Você coloca o Arduino, você faz facinho. Só que, e o custo? A primeira solução que a gente encontrou usava Arduino e ficava duas vezes mais caro que o ventilador. Daí não faz sentido, concorda? Ah, não, se você lançou um Sim. ventilador industrial, alguma coisa assim, faz sentido. Daí ele fez isso porque ele vivia esquecendo o ventilador dele ligado. Daí, quando ele resolveu usando Arduino, eu falei, beleza, mas é caro. Na realidade, não funciona, porque é uma solução não é prática. Daí a gente resolveu ele sem Arduino e conseguimos gastar R$ 80 Do TCC pra vida. no TCC para vida. Ô, professor. Daí, menos do que o preço do ventilador. Daí faz sentido. Fala, filho. Eu trabalho numa empresa lá que o rapaz lá, ele tem uma daquelas Alexas, né? Aí ele pegou um daqueles módulos ESP32, né, que é de Bluetooth e Wi-Fi, e ele configurou isso para fazer isso também na casa dele, né? Então, tipo, ventilador, todas essas coisas assim, com um relézinho assim, ele consegue controlar tudo pela Alexa, né? Então, tipo, esse tipo de coisa também ali, pelo que ele me falou, a parte de programação também é bem simples, né? Só enviar os comandos mesmo para Alexa, que é um pouco mais complicado, mas fez uma vez, parece que é meio Ctrl-C, Ctrl-V para as outras também, né? É. Depende do aparelho. Tá, tipo, aqui em casa tem as lâmpadas, né, com a Alexa. Aí as lâmpadas conectam no Wi-Fi. É de boa. Então, Agora, mas, tipo, ar-condicionado, eu sei que tem que colocar um aparelho lá pra funcionar. por exemplo, ele pegou, tipo, uma cafeteira que ele tem, que, tipo, não tem nada de smart nela, e ele abriu ela e tal, tirou lá a parte do controle dela lá assim, e ligou nesse módulozinho, né? Então, meio que o cara transformou a cafeteira dele num módulo ali para Alexa. Então, Aí é só agora você o cara. mexer, é só você trocar a tomada lá, um negócio assim. É bem de Isso, boa de fazer. isso que você descreveu é o que era originalmente hacking. O termo hacking, ele surgiu de um pessoal, eu não lembro qual universidade que era, que pegava aquelas mesas de comutação telefônica
E eles abriram, editaram, mexeram nela, mudaram o circuito para atender os objetivos deles. É isso que é hack. Hack é você cortar. O termo vem de quando você pega e abre alguma coisa com machado. Louco, não é? Abdala também é vocabulário. Mas tudo isso é muito legal, vai se tornar mais e mais simples. É nessa turma que o pessoal tem uma Alexa aí? Eu não falo Alexa, não, pelo amor de Deus. Alexa, rota! Inclusive, Mas acabou de não. ativar a minha. Ela tá conectada no som aqui de sua voz, pô. Tá foda. Grita pra ela assim, ó. Alexa, toca Raul! Deixa eu colocar ela aqui perto, deixa eu Aqui ver. está uma estação que talvez você goste, chamada Classical for a Relaxing Back to Amazon Music. Ativou, viu? Alexa, toca Ah, Raul. Alexa toca Raul. É que vocês não são dessa No Spotify. gravação aqui. Deixa eu te falar. O Raul